E o Jornal CR News recebe o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL, o Príncipe, que acabou de chegar em Catanduva para o lançamento do livro Os Sete Poderes, o Brasil no século XXI. Bem-vindo, deputado, tudo bem? Muito obrigado por estar me recebendo aqui, muito boa noite. Aliás, é a segunda vez que você está aqui no nosso estúdio, né? É um prazer recebê-lo aqui. Segunda ou terceira, se não me engano. Segunda ou terceira para participar, participou do nosso podcast e agora aqui no jornal. E hoje está em Catanduva para o lançamento do livro e um evento que vai ter no Colejão, uma palestra de política sobre o livro. Fala um pouquinho do seu livro. Olha, o livro é para o ativista político. O livro é para aquele estudante, para aquele ativista, aquele eleitor que gosta do Brasil e que quer sair desse estado de coisas que a gente se encontra. Então, ele é uma maneira lúdica de explicar alguns posicionamentos com relação à política externa, ao que é o contexto externo, também as políticas públicas nacionais, tudo claro que com exemplos e também com muitos fatos que são geradores de notícias e a gente puxa isso para dar um gancho mais acadêmico. Além disso, nós também pontuamos um aspecto que é fundamental, de uma estruturação do Estado. É o que a gente não está vendo, uma instabilidade muito grande do Estado brasileiro. Caímos em tiranias, ou é uma tirania do judiciário, ou é uma tirania do legislativo, ou presidencialista. Então, que Estado é esse? Que tipo de modelo é esse? É um modelo falho. Então a gente precisa sair desse modelo falho e entender como é que seria um modelo para o século XXI. E é tão importante trazer esse tema, principalmente agora que nós estamos no período eleitoral, de eleições municipais, né? E ainda mais para os jovens, para que eles possam compreender mais um pouco da política, não só a política municipal, mas nacional. Eu acho que é importante o jovem ter opinião política. E, por enquanto, a opinião política que eles estão tendo é a opinião política doutrinária que vem do sistema do Estado. Então, o sistema ele quer que mais pessoas pensem em validar o próprio sistema. Só que o sistema é falho. O sistema é gritantemente falho. Então, a gente precisa propor outro sistema. Como é que se organiza de uma forma melhor, mais aberta, que a voz do estudante, a voz do empresário, a voz do eleitor faça diferença na vida da pública dos representantes, mas também nas organizações do Estado. Nós temos um Estado fechado e não estamos abrindo o Estado em condizência com o que seria o Estado de Direito. Temos uma concentração muito grande, temos falta de transparência, temos uma centralização absurda lá em Brasília, definindo a vida de tudo e todos em todo o país. Então isso não funciona. Isso já foi tentado diversas vezes em diversos países do mundo, todos que tentaram faliram. Então nós estamos no mesmo curso, precisamos sair disso, mas acho que o jogo começa antes da opinião pública. Não adianta tentar ganhar com representantes que também não têm o chip da mudança. Eles estão lá só para ocupar o espaço. Então a gente tem que começar a qualificar esses novos representantes, mas começa qualificando também o eleitor que vai escolher esses novos representantes. Exatamente. Você vê alguma mudança, por exemplo, no perfil do eleitor? Porque a gente vê que uma boa parte ainda vota branco, ainda anula o voto. Olha, dos últimos... Eu estou na política há 10 anos. Eu tive 4 anos aí como ativista político. Agora estou no meu 6º ano de deputado eleito. O que eu percebi nos últimos 10 anos, se ocorreu alguma evolução no sistema político brasileiro, foi na opinião pública. A opinião pública está extremamente qualificada, está olhando tudo, está passando um raio-x nos representantes, como é que funciona o Estado brasileiro, como é que funciona a interação dos poderes, e isso é maravilhoso. No entanto, o Estado, por conta disso, está deteriorando. Ele está se protegendo dessa opinião pública que está cada vez mais qualificada. E a gente vê ele se protegendo de uma maneira cada vez mais draconiana, mais tirânica, menos transparente, mais criminosa, fora da lei, agindo fora da lei, fora da Constituição, fora do ordenamento jurídico, fora até mesmo dos próprios regimentos que eles mesmos se estabelecem para reger as instituições. Então, estamos indo para um Estado arbitrário, em que personalidades dentro do Estado assumem um comando, vez ou outra em diferentes esferas, e agem de maneira totalmente arbitrária, própria, fisiológica. Isso não é Estado de Direito. Isso é uma falha de modelo.
Então a gente tem que apontar isso para cada vez mais, para os estudantes, os mais jovens que estão sendo doutrinados hoje. É fundamental isso. E, ao mesmo tempo, formar uma opinião pública que venha a cobrar uma alternativa. Não adianta você negar o que existe e não dar uma alternativa. Então, no fundo, a inspiração aqui, modéstia à parte, é a gente começar a construir uma alternativa, uma visão própria e alternativa ao que temos hoje. Por isso que é importante falar de política e também investir em educação. Exatamente. A educação pública, na minha opinião, não é o canal. Eu acredito mais na educação tradicional. Qual é a educação tradicional? As famílias. Qualificar as famílias em primeiro grau. Segundo, escolas confessionais. Tradicionalmente, as escolas confessionais eram aquelas que educavam. Segundo, escolas cívico-militares. Então, essas três fóruns de educação, na minha opinião, são as escolas certas para qualificar um cidadão. O que muito se fala temos que melhorar a educação pública. Primeiro, a população do Brasil está estagnada, parando de crescer e cada vez menos filhos por casal. Então, por que investir mais em educação nesse sentido? Segundo, educação no Brasil é falha. Temos piores índices PISA e não vem nenhuma medida para mudar os processos internos, o conteúdo e a disciplina do como é que se educa uma criança. Então, nós continuamos ainda com mais orçamento público, proporcional ao nosso PIB, muito mais do que vários países desenvolvidos, no entanto, com os piores resultados do índice PISA, que é um índice mundial. Então, tem alguma coisa muito grave nessa questão de educacional. Então, não é investir na educação, é que as famílias investam por conta própria na educação dos seus filhos e não fiquem demandando do Estado investir em educação. Eu não quero mais o Estado investir em educação. Já se provou falho, não acho que é uma alternativa de Estado que seja condizente com o que seria a boa educação. Por isso, quanto mais a gente defasar educação pública, na minha opinião, é o melhor caminho. Aí tem que ter alternativa. Qual é a alternativa ao sistema educacional? Que é um dos segundos maiores corruptores que nós temos. Temos o primeiro, que é a Previdência, que está completamente distorcida. Depois temos a saúde, que vaza dinheiro de corrupção pelos sistemas de saúde. E o terceiro é a educação. Educação tem várias empresas que prestam serviço corruptas e querem somente se municiar ali desses grandes orçamentos centrais. E políticas centralistas completamente erradas, políticas de gênero, políticas de identidade, completamente sem a valorização da família e do foro comunitário. Então, a gente tem que entender que temos um modelo falho, não é para investir mais no modelo falho. Temos que ou consertar de verdade ou criar alternativas e essas alternativas tenham mais capacitação, não só orçamentária do Estado. Eu acredito mais nas famílias com seus próprios recursos, tendo mais recursos em mãos, tomando suas próprias decisões. Exatamente. Tudo isso vai falar um pouquinho no lançamento do livro hoje, no evento lá no Colejão. Sim. Quanto mais eu puder polemizar, melhor. Porque, de fato, nós temos um Estado completamente falho, em todos os seus sentidos. Se olharmos as nossas estruturas, nós temos que questionar todas elas e vou estar aberto a todas as perguntas. Essa nova visão está aqui, eu já publiquei algumas coisas, já tenho um livro publicado, também tenho artigos publicados, mas é sempre importante a gente divulgar isso e alguém rompa esse silêncio, porque muitos deputados políticos não vão falar do que eu vou falar. Eles têm medo de mexer naquilo que elege. Os professores, o sistema educacional elege. Então você vai falar em mexer no sistema educacional, isso já abala, isso já te torna impopular. A mesma coisa com a questão do SUS. Tem vários médicos que dependem, um sistema inteiro de medicina e de empresas que provém remédios para o sistema, para o SUS, acabam também elegendo. Eles têm seus cabos eleitorais. Eu vou criticar isso também. Então já me torna impopular com vários setores aí que são fundamentais na eleição de um político. Mas antes de ser político, eu sou cidadão brasileiro, eu quero ver um Brasil melhor. E eu estou identificando isso como sendo um dos problemas. Se a gente não falar disso, nós estamos sempre no mesmo ciclo, regurgitando a cada ciclo eleitoral o mesmo problema, não elegendo a solução. E a gente precisa começar a eleger a solução. Exatamente. Então hoje, se você quiser adquirir o livro Deputado Federal, lá os 7 poderes, né? Então você pode lá adquirir, vai ter a sessão também de autógrafos, né? E um bate-papo bem legal ali com o pessoal
Então, estão todos convidados. Quero também agradecer aqui o João César de Moraes, que sempre traz o Príncipe aqui, principalmente no nosso estúdio. É isso aí. Né? Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada, João. Obrigada, deputado. Obrigado, boa noite.